Graças e paz, irmãos. Pedi para você ver a música, porque com uma certa idade, pastor. Isso, melhorou. Nós vamos ouvir uma palavra do Senhor nessa noite, mas antes, queria pedir que vocês ficassem de pé mais uma vez. Hoje não é Natal, mas é Natal. Hoje talvez não seja Natal em alguns calendários, mas sempre é uma oportunidade de Cristo se revelar a nós. Diga isso para quem está do seu lado. Hoje não é Natal, mas hoje é tempo de Cristo em você. Se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou ler um trecho até um tanto comprido, mas vamos efetuar uma leitura mais séria. É um texto que muitos já conhecem, fala sobre o nascimento de Jesus, mas é um texto que deve fazer parte da nossa leitura constante, para sempre estar nos trazendo à memória. O nascimento de Jesus tem os seus milagres. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade, e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam também as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra.
Te louvamos, Senhor, porque ela é viva e eficaz, é poderosa, Senhor, para nos libertar, nos consolar, Senhor, para nos edificar, Senhor, para nos exortar, Senhor. E nessa noite nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, sobre cada um aqui nessa noite, porque a tua mão trouxe cada um aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, para nos falar, Senhor, de uma maneira especial. Ó Deus bendito, dá-nos, Senhor, ouvidos atentos à tua voz, dá-nos um coração para receber a tua palavra, Senhor, com boa semente. Dá-nos em tudo a tua paz, meu Deus. Dá-nos uma noite de salvação e alegria na tua presença. É a oração que te fazemos nessa hora, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Poder sentar. Quando a gente vai falar da palavra de Deus, determinados textos que o Senhor nos leva a meditar sobre aquilo que Ele quer nos falar, parece de uma maneira, de certa maneira, difícil. Primeiro porque já é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, é algo que já foi tema de muitos textos, muitas palestras, muitas pregações, muitos estudos, mas o Senhor com certeza sempre tem algo novo para nós, um vinho novo para derramar, uma unção nova para completar. Eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nisso. Amém? O nascimento de Jesus, eu queria trazer nessa noite a visão de alguns dos principais personagens que participaram dessa história e o que o nascimento de Jesus proporcionou para a vida deles. Primeiro eu quero falar sobre José. Quando eu olho para José naquele momento, eu vejo José superando as incertezas. Afinal de contas, ainda lutando, creio eu, com a sua racionalidade, com a sua consciência. Afinal de contas, estava desposado de uma mulher que agora se encontrava grávida de um filho que nem era seu. Difícil, né? São personagens que eram homens e mulheres como nós, viviam uma cultura diferente, talvez mais difícil para eles ainda do que nós hoje. Pai de primeira viagem, e ainda agora tendo que empreender uma viagem longa até Belém, praticamente 12 dias ou mais de viagem a pé, uma mulher grávida. Não era nada fácil de se empreender. Talvez naquela longa jornada, muitas das vezes, quantas coisas pudessem vir ao seu coração, à sua mente. Mas ele empreende aquela viagem, e aí, para chegar lá, para complicar ainda mais um pouquinho, não acha lugar para sua mulher dar à luz, e tem que levar a sua esposa, também marinheira de primeira viagem, para ali, talvez sozinhos, no meio dos animais, para dar à luz sem saber talvez o que fazer direito. Uma cena e uma circunstância que só acrescentavam incertezas a José. Mas o nascimento de Jesus tem os seus milagres. Ele veio em determinado momento, alguns homens vestidos, vindos
da Arábia, trazendo presentes, testificando a respeito de uma estrela, de um nascimento de um rei. E aquele testemunho, e aquela história toda, e aqueles presentes começam então a dissipar as incertezas de José. Afinal de contas, aqueles magos não estavam ali por José, estavam por Jesus. E os milagres que às vezes acontecem na nossa vida não são porque às vezes a gente merece ou não, porque nós não merecemos nada, mas é porque há um Deus que olha por nós, porque Jesus faz diferença na nossa vida. E com aqueles presentes, com certeza as necessidades de um homem que deveria ser o provedor da sua casa estavam supridas por Deus de alguma forma. E tudo da forma como aconteceu. O milagre na vida de José acontece. E ele também, como os demais, ele glorifica a Deus. O nascimento de Jesus trouxe um milagre na vida de José. Também nós encontramos os pastores da rotina e do ostracismo ao testemunho histórico do nascimento de um rei. Foram convidados nada mais, nada menos por anjos do céu. Estavam ali numa noite de trabalho, cuidando das ovelhas, como no cântico, né? Cuidando do mal, talvez ladrões ou animais pudessem ameaçar o rebanho, lutando contra o cansaço, o sono, a rotina. Não faziam isso sempre. E aquela pretendia ser mais uma noite como as outras. Mas de repente eles se veem cercados por anjos que anunciam a vinda e o nascimento de um rei, de um Salvador. O nascimento de Jesus tem os seus milagres. E aqueles pastores vão apressadamente, conforme o texto, até ali e percebem que há um sobrenatural de Deus, e aquilo transforma a vida deles. Eles voltaram, diz a palavra de Deus, glorificando e louvando a Deus. Suas vidas se transformaram, com certeza, de pastores comuns a talvez um dos primeiros evangelistas. O nascimento de Jesus tem seus milagres. Talvez eles não esperassem nada daquela noite, mas Deus olhou para ele e disse assim: eu vou agir na vida de vocês hoje. Alguns magos também que vieram do Oriente, mostrando que Deus tem seus caminhos, escolhe e usa quem Ele quer. Astrólogos, provavelmente da Pérsia, foram levados pela mão de Deus, da forma como Ele quis, a uma longa e arriscada viagem, em busca de conhecer o novo rei, que nem seria rei deles, mas o seu rei também, de alguma forma. Tantas outras pessoas lá mesmo em Israel poderiam ter sido chamadas e levadas a isso, mas Deus buscou aqueles homens de longe, desconhecidos, para que eles fossem ali adorar ao Senhor, mostrando que o convite do Natal é universal, que é para todos. Certamente a simplicidade, a humildade daquele evento, o cenário que eles encontraram ali, de nenhuma forma abalou a certeza deles, porque eles vinham sendo guiados por algo sobrenatural. Natal tem seus milagres. Deus mostrou a eles que há um caminho que pode levá-los até o Senhor. O fim
Quero falar sobre Maria, onde a submissão e a obediência a Deus nos leva ao sobrenatural, mesmo quando não temos respostas nem explicações. Posso receber uma inesperada visita de um anjo, que se mostrava ali uma mensagem sobrenatural, mas também perturbadora, né? Você dará à luz a um filho, mesmo que ela não tivesse conhecido homem algum, e ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 31, 32. Sua resposta a eleva a um instrumento especial de Deus para a humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Lucas 1, 38. Isso não a levaria a caminhos fáceis. Pelo contrário, a levaria a uma circunstância que talvez pusesse em risco o seu casamento, talvez a sua própria vida, pelas leis da época. A levaria a uma viagem complicada e desgastante para uma grávida, mas a levaria também a testemunhar milagre de um Deus supridor para o seu marido, milagre de um Deus que surpreende como um dos pastores, um Deus que tem um chamado universal e que usa quem quer do jeito que Ele quer, como fez com os magos. Maria, com certeza, continuou a ver muitos sinais e milagres, e a testemunhar tudo isso, mas ela também se torna um canal de bênção, se oferecendo em submissão e humildade nas mãos do Senhor. O Natal com certeza tem os seus milagres. Ele é sempre uma oportunidade para que aquelas pessoas que vivem incertezas, vivem situações complicadas, possam aprender a confiar no Senhor, saber que Deus está olhando para as suas necessidades e que pode supri-las, ainda que de uma forma sobrenatural, ainda que aos 48 do segundo tempo. De vez em quando Ele faz assim, não é verdade? Às vezes acaba o jogo, e aí quem vai fazer? Mas Ele faz no tempo certo. José aprendeu isso. Talvez alguém como os pastores, que está no seu trabalho, na sua rotina, talvez até em casa com uma dona de casa, ou num trabalho bem rotineiro, simples, nada complicado, e vai para o seu trabalho como se fosse mais um dia, e vive cada dia como se fosse um outro dia qualquer, não tem mais expectativa de nada, talvez desiludido com as coisas, sem sonhos, sem muita perspectiva, mas descobre que através do nascimento de Jesus existe um Deus que nos surpreende, um Deus que pode mover céus e terra, porque ainda que para o mundo você seja só mais um, para Deus você é muito especial. Talvez no Natal a gente possa também encontrar pessoas que sejam como os magos. Talvez seja como alguém que, mesmo sendo diferente ou pensando diferente de nós, mas também tem a oportunidade de ter um encontro com Deus, de se aproximar dele, porque quem nos levou ali foi a mão de Deus. Quantas pessoas hoje se sentem talvez diferentes, se sentem talvez não privilegiadas, se sentem talvez refutadas,
rejeitadas mesmo, mas não para Deus. Natal sempre é uma oportunidade de descobrir que eu posso me aproximar dele, que eu posso ser usado por ele, que eu posso ter encontro com Jesus. Talvez muitas pessoas, como Maria, talvez veem os milagres de Deus sempre na vida dos outros, nunca na dela. Talvez sempre vivendo a sua vida e talvez projetando sua vida de uma maneira, mas que precisa ouvir a voz do Senhor e se dispor em humildade, em obediência, mesmo que vá viver momentos sobrenaturais sem explicação, momentos que ela não vai ter resposta para o que Deus está fazendo ou chamando para fazer, mas que vai fazer dela um instrumento de um milagre na vida de muitos. Natal é isso, é uma oportunidade de descobrirmos esse Deus maravilhoso, de nos aproximarmos desse Deus que faz coisas surpreendentes, que chama quem Ele quer, usa quem Ele quer, mas que ama a todos. Talvez a mim, talvez você que veio hoje, vivendo tantas situações, tantas dificuldades, tantas coisas complicadas, ou não, talvez vivendo nada, achando que não é nada, que não vai dar em nada, mas o Natal é tempo de Deus te surpreender também. Abra o seu coração. Talvez pessoas sejam usadas, talvez anjos sejam usados, talvez uma criança seja usada, mas Deus quer revelar o seu amor a você. Vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus. É Deus que te conhece. É Deus quem vai falar com você. É Deus que está falando com você. É Deus que vai fazer um milagre em você. É Deus que vai fazer um milagre através de você. É Deus que vai proporcionar a você o sobrenatural. Não importa se o Natal é hoje ou amanhã ou depois de amanhã. Importa é que há um Deus que está olhando para você. Importa que há um Deus que te amou de uma maneira sobrenatural, inexplicável. E enviou o seu único Filho para dar sua vida no seu lugar, para morrer, dando vida a você, te livrando dos seus pecados, das suas decepções, das suas limitações, para te mostrar um caminho novo, uma vida nova. Fale com Ele agora. Diga a Ele: Senhor, hoje nem é Natal direito, Senhor, mas eu estou descobrindo, Senhor, que não importa a data. Estou descobrindo, Senhor, que mesmo talvez eu pudesse ser como José, ou talvez como os pastores ali, como os magos, ou como Maria, não importa. Não importa que eu preciso de Jesus na minha vida. Ainda que Ele venha como uma criança, mas Ele vai vir para mudar a minha vida. Abra o meu coração, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, o meu entendimento, Senhor. Faz um milagre em mim, Senhor. Que esta noite seja a primeira noite de um caminhar contigo, Senhor. Como foi para cada uma dessas pessoas, como tem sido com milhares de pessoas, Senhor, desde então. Transforma o meu coração e dá-me a tua vida, Senhor.